Bom, hoje vamos falar de osteoporose, né? Estamos passando pelas diferentes doenças reumáticas e discutindo os respectivos tratamentos. E aí hoje eu vou tratar de osteoporose, e assim, a osteoporose, bom, é um pouco lógico, né, o que a gente vai mexer, o que a gente vai fazer, mas eu acho que tem bastante coisa para explorar. Então hoje, diferente das últimas aulas, eu não vou explorar tudo da osteoporose, eu vou dar uma restringida, tá? Porque, claro, teremos seminários aí no final do semestre, e aí eu quero, nos seminários, dependendo, explorar mais esse assunto com vocês, tá? Então, só para que nós possamos recordar, quando eu falo de osteoporose... deixa eu dar um toque. Eu vou fazer uma pequena alteração no seminário, na estrutura do seminário de vocês. Não precisa introduzir, igual fizemos da última vez, a patologia, tá? Como nós já vamos abordar no seminário temas que provavelmente a gente já abordou em aula, ou que pode ser parecido com o que a gente já viu, a gente começa o seminário do pico, do objetivo e do pico para frente, tá? Não precisa falar de patologia, não precisa falar como é a doença, como ela se desenvolve. O que nos interessa é do pico em diante, tá? É legal, na hora de falar do pico, falar quais são os objetivos do tratamento. Mas assim, não precisa pôr no slide, você pode descrever, ó, o paciente vai ter esse acometimento, então eu preciso ter esse objetivo na minha terapia para resolver esses acometimentos, e aí por meio disso nós pensamos no seguinte pico, tá. Beleza? Então essa é uma alteração que eu pensei de ontem para hoje, que eu acho que dá para dar uma adiantada nas coisas e até melhorar a dinâmica da nossa apresentação. Como a apresentação vai ser focada no tratamento, então vamos direto para o tratamento, beleza? Vamos lá. Osteoporose, galera. Aquela passada marota, né? Acho que vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas este ano, mas dá aquela passada no que a gente já viu no ano passado, para depois falar do tratamento para poder fazer mais sentido. Bom, desordem esquelética, né, do qual a principal característica é o comprometimento da força da resistência óssea, né, e aí isso faz com que a pessoa que tem osteoporose possa vir a desenvolver fratura, tá? Qualquer queda ou qualquer situação que exija uma força maior sobre o osso, e aí dependendo do acometimento, uma situação que exija um maior suporte da estrutura óssea, principalmente uma força aplicada longitudinalmente no osso, ou uma queda do qual eu tenho a aplicação de uma força perpendicular no meu osso, predispondo ele ao arqueamento, são situações que podem fazer com que a pessoa que tem osteoporose sofra uma fratura. Claro que a quantidade de acometimento, principalmente de perda de material mineral ósseo, ela vai ser determinante para saber o tamanho do risco que eu tenho para desenvolver a minha fratura, para desenvolver qualquer desordem relacionada à osteoporose. Mas na osteoporose eu tenho essa desordem na minha estrutura óssea. Ela acontece por redução de massa óssea, mais especificamente por redução da densidade mineral óssea, porque é o tipo de material que eu perco do meu osso, eu perco material mineral, eu perco magnésio, eu perco cálcio, eu perco fósforo, todo o material mineral do meu osso eu vou liberando para outras partes do meu corpo, e aí a partir daí eu estou predisposto a desenvolver osteoporose, tá? Como principal característica,
o osso assume uma forma muito mais trabecular na pessoa que tem osteoporose em relação à pessoa que não tem osteoporose, que vai ter uma região de osso condral muito mais bem estabelecida, né? Só lembrando ali um pouco de histologia, um pouco biomecânica. O osso condral é aquela região do osso que eu tenho mais bem preenchida por material mineral, e o osso trabecular é o osso que eu tenho um menor preenchimento de material mineral, no caso, com o aparecimento das trabéculas. Bom, na osteoporose há um predomínio real da reabsorção óssea sobre a sua formação. Voltando lá em histologia também, eu tenho duas células que vão no meu tecido ósseo, que vão fazer justamente a reabsorção e a formação. Quem faz a formação do tecido ósseo são os osteoclastos, que sintetizam o tecido ósseo, e aí osteoclastos maduros passam a se chamar osteócitos, são depositados na matriz mineral óssea e responsáveis por fazer a manutenção daquela região. E eu tenho... Perdão, galera. O nome é muito parecido e eu troquei um com o outro. Os osteoblastos. Tá? Osteoblastos são as células que vão fazer a síntese do meu tecido ósseo, que vão justamente depositar minerais e construir a trama que vai ser a trama original do meu tecido ósseo. Os osteoclastos, com C, de cobra, são as células que vão fazer um trabalho oposto. São as células que vão degradar e retirar material mineral do meu tecido ósseo e liberar esse material na corrente sanguínea. Tá? Então, os osteoblastos, com B de bananada, são as células responsáveis por fazer a síntese do tecido ósseo, e os osteoclastos, com C de cobra, são as células responsáveis por remover material mineral da matriz óssea e liberar para a corrente sanguínea. Tá? O trabalho dos osteoblastos é a formação óssea, e o trabalho dos osteoclastos é a reabsorção óssea. Por que eu falo reabsorção? Porque é a absorção do cálcio liberado na minha corrente sanguínea. Beleza? Então, na osteoporose, eu tenho uma maior atuação dos osteoclastos, retirando material mineral da matriz óssea e mandando para outros lugares, em relação ao trabalho dos osteoblastos, que vão depositar minerais na matriz óssea e reconstruir o meu tecido ósseo. Tá? Eu tenho um processo de remodelação acontecendo constantemente no meu osso. Tá? Ao passo que eu tenho osteoblastos construindo matriz mineral óssea, eu tenho osteoclastos retirando esse material mineral e liberando, porque como nós vimos, principalmente o cálcio, os minerais presentes na matriz óssea serão utilizados em outros processos do meu corpo. Tá? Eu vou utilizar magnésio, vou utilizar fósforo, mas principalmente o cálcio, eu vou utilizar ele na contração do músculo esquelético, vou utilizar ele na contração do músculo cardíaco, do músculo liso, eu vou utilizar ele para gerar o potencial de ação no músculo cardíaco e no músculo liso, tá? Então, o meu corpo precisa de cálcio e a grande fonte de cálcio são os meus ossos. Então, eu preciso ficar fazendo constantemente essa troca. Claro que eu preciso repor esse cálcio com alimentação. Alimentos ricos em cálcio contribuem para que eu reponha o cálcio na minha matriz óssea. Só que nós sabemos que... Peraí. Tinha alguma coisa para falar aqui? Tem essa figura aqui, que eu comentei até na aula do ano passado, em Fundamentos em Fisiologia, que representa
exatamente parte a parte do percentual de água, material orgânico e material mineral presente nos nossos ossos, tá? E grande parte desse material mineral ele vai ter em sua composição colágeno e outros minérios, tá? Dentre eles, o cálcio é o principal. Nós comentamos também, quando nós falamos de osteoporose, que eu tenho fatores que contribuem para o desenvolvimento da osteoporose. Nós temos uma tendência natural, ao longo do tempo, de perder massa óssea, tá? Especificamente nas mulheres, essa redução na massa óssea, ela passa a ser acentuada pela alteração hormonal que eu tenho no período da menopausa. Eu paro de secretar estrogênio e progesterona, tenho um feedback positivo para aumentar a produção de hormônio folículo estimulante e luteinizante, e nós sabemos que o estrogênio e a progesterona são responsáveis pela manutenção da estrutura e da resistência óssea nas mulheres, tá? Claro que eu tenho outros hormônios que também controlam a formação e diminuem ou aumentam a minha reabsorção óssea, no caso calcitonina e paratormônio. Mas principalmente quando eu falo de alterações hormonais que predispõem ao desenvolvimento de osteoporose, nas mulheres estou falando na ausência da progesterona e do estrogênio, tá? Vão ser determinantes para a pessoa desenvolver osteoporose, e é por isso que as pessoas desenvolvem bastante osteoporose no período da menopausa, ali próximo dos 50 anos de idade. Então, as pessoas que têm osteoporose, como já foi dito, elas tendem a desenvolver, elas estão sujeitas a ter fraturas, a ocorrer fratura nos ossos por fragilidade, tá? As fraturas mais comuns, eu posso ter fratura em qualquer lugar, mas as mais comuns são nas vértebras, colunas vertebrais. Coluna lombar é quem sofre um pouco mais, né, que é quem faz um suporte maior do peso do nosso corpo, mas também fraturas muito comuns no punho e no fêmur, tá? Ao longo da diáfise do fêmur, ou até sobre o colo do fêmur, que é uma região muito frágil, muito sensível, sob constante tensão e aplicações de forças quando eu faço movimentos do quadril, e que se enfraquecida me predispõe à fratura. Vai ser muito comum observar também em pessoas que têm osteoporose, pessoas que têm prótese, né, fizeram artroplastia total de quadril e retiraram a cabeça e o colo do fêmur, colocaram uma prótese metálica, encaixaram uma prótese metálica no lugar, com cimento, tudo, e colocaram uma base adaptadora no acetábulo para poder ter uma articulação perfeita com essa prótese do fêmur, essa prótese da cabeça e do colo do fêmur. Bom, então a osteoporose ela pode ser dividida em primária e secundária. O que eu falei para vocês até agora é a primária, né? Eu tendo a ter um ganho de massa óssea até por volta dos 18 ou 20 anos de idade, que é o período de desenvolvimento da estrutura óssea. Depois eu permaneço com esse pico de massa óssea, a quantidade máxima, até por volta dos 45, 50 anos de idade. E aí, depois desse período, eu tendo a perder massa óssea. E aí, como aparece aqui no gráfico, eu já comentei com vocês, a redução nas mulheres, ela se acentua em virtude da ausência das concentrações normais de estrogênio e progesterona, que ajudam a regular a formação e a reabsorção óssea, principalmente a limitar a reabsorção óssea quando necessário. Então, mulheres estão mais predispostas à osteoporose do que os homens por questões hormonais.
mas homem também sofre enfraquecimento ósseo e pode vir a desenvolver osteoporose também. Além disso, eu tenho outras doenças, outras causas secundárias que podem fazer com que eu desenvolva a osteoporose e não necessariamente desenvolva a osteoporose na idade na idade adulta, já dos 45, 50 anos de idade. Eu posso, dependendo do acometimento, desenvolver osteoporose antes, tá? São essas doenças que eu estou passando aqui em cima. Bom, a questão da osteoporose é o seguinte: até uns anos atrás, as pessoas que apresentavam osteoporose, elas passavam a ser examinadas após uma fratura, né? Hoje eu já consigo, por exemplo, fazer o DEXA, fazer a densitometria por emissão de raios X de dupla energia, que é esse primeiro exame que eu estou mostrando lá em cima, que ele vai literalmente passar dois filtros de raio-x na minha frente. Só que diferente da radiografia que nós fazemos normalmente, esses feixes de raio-x, eles conseguem fazer uma leitura e uma quantificação. Uma leitura e uma quantificação de determinadas estruturas presentes no meu corpo. Quando eu faço radiografia, eu não sei quanto osso, eu não sei quanta gordura, quanto músculo, quanta água tem no meu corpo. Eu só identifico a presença e a posição de algumas estruturas na radiografia, principalmente os ossos, né? E se tratando do DEXA, eu consigo quantificar a concentração de determinadas substâncias, né? No caso, o DEXA faz a densitometria mineral óssea. Do lado da imagem do exame da pessoa, da fotografia da pessoa no DEXA, eu tenho gráficos me dando valores de normalidade. O primeiro gráfico com colorido, vermelho, laranja, azul, amarelo, ele me dá valores de normalidade da densidade mineral óssea em relação ao segundo gráfico, que é o meu gráfico de idade. Tá? O DEXA pode examinar também percentual de gordura corporal, percentual de massa magra, água, né? Ele lê isso também, mas ele é muito mais utilizado para ler densidade mineral óssea e vai ser massivamente utilizado por pacientes que têm osteoporose, beleza? Esse é o principal exame. Posso também fazer exame de urina, posso também fazer exame de sangue. Exame de urina verifica a concentração de cálcio que eu estou excretando. Exame de sangue eu faço hemograma, concentração sérica de cálcio e fosfato, que são os minerais que eu libero dos ossos. Algumas outras substâncias menores, vitamina D, hormônio da tireoide, paratormônio, testosterona, estrogênio, progesterona, FSH e LH, que são hormônios que eu faço o teste para verificar se eles estão em concentrações normais. Estando em concentração normal, eu consigo saber se a pessoa pode desenvolver ou não osteoporose e se a causa é hormonal ou não, tá? E aí percebam que eu coloco estrogênio, progesterona e testosterona, todo mundo junto. Claro, testosterona eu quantifico nos homens, progesterona e estrogênio nas mulheres. Os homens, com o passar do tempo, tendem a produzir menos testosterona. E a testosterona, ela contribui para formação, não só para a formação óssea, mas também para a manutenção estrutural dos ossos. Então, conforme o homem vai envelhecendo, ele vai produzindo menos testosterona e o osso tende a ficar fraco também. Claro, numa velocidade menor em relação às mulheres, mas também tende a ficar fraco. E chega do médico com o diagnóstico de osteoporose e nós precisamos fazer o nosso diagnóstico fisioterapêutico de cada dia nos dai hoje, tá? Procedimento padrão de sempre, pega os dados do paciente, histórico da doença atual, doença pregressa, para saber se tem alguma incidência em outras
fases da vida ou incidência na própria família. Exame físico. Além do que eu conheço e que eu tive de experiência com pacientes com osteoporose, né? E aí, claro que é uma experiência restrita à graduação e à pós, eu resolvi buscar na literatura, no Carvalho, que é o livro de Fundamentos de Reumatologia, e no Dutton, de Fisioterapia Ortopédica, outros sintomas. Não troquei nem o banner aqui, ó. Eu usei o de doenças inflamatórias musculares, mas aqui a informação a informação da avaliação eu troquei, tanto que tá diferente, tem teste menor, não fala tanto de função de alguns testes que tinha doença inflamatória muscular. Eu faço isso para adiantar, né? Uma informação que eu já tenho lá para montar o slide fica mais fácil. Mas enfim, o paciente que chega com osteoporose, ele se apresentar, ele vai apresentar dor. Ele vai apresentar dor e assim, ele vai apresentar dor ou na região que sofreu fratura ou na região que teve uma fratura séria anteriormente. Região que tem pseudoartrose, enfim. Mas é difícil, se o paciente não teve fratura, não teve nada, é difícil ele apresentar algum sintoma visível e perceptível de maneira mais fácil, de maneira mais direta, tá? Dor só na região que está fraturada, ou que sofreu fratura recentemente, ou dependendo da situação que apresenta a pseudoartrose, que não tem uma consolidação óssea definitiva. Acometimento funcional também muito pouco, só no caso de fato dele sofrer uma fratura, mas se ele não sofreu uma fratura, eu não encontrei nenhuma alteração de marcha, nenhuma alteração funcional significativa. Agora, se ele sofreu fratura, dependendo de onde foi a fratura, ele tem comprometimento funcional, tá? Então, para avaliar o paciente com osteoporose, além dos exames que chegam do médico, a gente pode aplicar um SF36, um Maguio para verificar a incidência de dor, mas ele não vai apresentar nenhum sintoma, nenhum sinal específico, tá? E aí, assim, como eu falei anteriormente, a osteoporose ela vai acontecer por enfraquecimento ósseo. A condição que leva ao enfraquecimento ósseo, eu não tenho como reverter. Eu não tenho como reverter a velhice, eu não tenho como reverter problemas hormonais, problemas metabólicos. Mas o osso, pelo que a literatura nos apresenta, quando devidamente estimulado, ele pode manter a sua densidade mineral óssea íntegra, quando devidamente estimulado. Então, tratamento. Falar do tratamento médico. Tratamento médico, primeiramente, os fatores de risco que podem levar à osteoporose: tabagismo, alcoolismo, ingestão de sal, proteína e cafeína, a gente corta ou minimiza, mas dependendo, corta. Terão medicamentos para reposição de cálcio, né? Tem alguns, inclusive, que são vendidos na forma de iogurte que tem uma suplementação maior de cálcio, né? Essas pacientes que eu atendi, que eu tive experiência, que eu tive um contato maior, elas consumiam esse como parte das medicações. Tinha medicação mesmo, tradicional, mas tinha esse iogurte. Mas elas não apresentavam dor, não apresentavam nada. Algumas, inclusive, sequer tinham sofrido fratura. Fizeram o exame da densidade mineral óssea, fizeram outros exames, foi diagnosticada a osteoporose, mas não tinha tido nenhuma fratura, então não apresentava nenhum sintoma visível para a gente. E aí a literatura aponta que a atividade física, a ingestão de cálcio, estimular a produção de vitamina D ou tomar suplemento de vitamina D,
contribuem para que eu possa regular a minha osteoporose. Algumas recomendações para evitar quedas de idosos também, porque idoso vai ter uma perda de equilíbrio, uma alteração motora, tudo. Então, o idoso está mais suscetível à queda, e aí, em virtude dessa queda, vem se ele tiver com osteoporose, desenvolve uma fratura, dependendo de uma fratura séria. Então, abordagens que possam evitar a queda do idoso, né? E a fisioterapia. A fisioterapia, ela pode entrar tanto nas abordagens que vão diminuir quedas em idosos, quanto na atividade física. A gente pode fazer trabalhos de conscientização também agregados, mas ela vai atuar nessas duas partes. Tinha um trabalho da professora Márcia Zambelli, eu não sei se tem ainda. Preciso dar uma olhada, eu não sei se tem ainda. Um trabalho da professora Márcia Zambelli, que ela fala, que ela fazia um trabalho com dança. Então o nome, eu não lembro agora o nome da dança. Não é minha área também, então. Mas ela tinha um trabalho com dança específica para dança sênior, se eu não me engano, uma coisa assim, para idosos, né, visando reduzir a queda nesses idosos. Claro que é uma dança que vai trabalhar fortalecimento, melhorar o equilíbrio, melhorar a motricidade, mas visando reduzir queda nesses idosos. Mas aí era na parte da geronto lá, também não é minha área. Mas com relação à osteoporose, o pessoal que chega, a maioria do pessoal que eu tive contato, que eu atendi, eram idosas, mulheres, que já estavam se tratando há um tempo, então tinha uma boa densidade mineral óssea, que não apresentava nenhum outro sintoma e nenhum acometimento visual perceptível, visível inicialmente, estando com a osteoporose controlada. Né? Então, a gente, nesse caso, fica dependente dos exames médicos e do acompanhamento que nós vamos fazer, né? Porque esses pacientes fazem esse exame do DEXA a cada 6 meses, se eu não estou enganado, a cada 6 meses. 3 meses, 6 meses, uma coisa assim. E aí, por aí, você sabe como está a densidade mineral óssea. Além do tratamento fisioterapêutico, eles obrigatoriamente estarão fazendo tratamento médico, tratamento medicamentoso. Uso de exercício para prevenção e tratamento de osteoporose em mulheres na pós-menopausa. Tá? Então, aqui esses autores inicialmente não fazem distinção qual é o tipo de exercício, eles só querem saber se exercício, na sua forma mais pura, ele é efetivo para tratar mulheres com osteoporose na menopausa. E aí hoje eu fui um pouco mais ligeiro e eu demarquei, até para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, os plots, demarquei os plots para que nós possamos olhar mais rápido o que nós estamos querendo observar de resultados. Tá? Bom, primeiro tipo de análise de comparação, os autores querem verificar a eficácia de qualquer exercício, qualquer tipo de exercício, é sempre em relação ao controle, para qualquer tipo de exercício, e o desfecho é número de fraturas que a pessoa desenvolve. Então eles querem saber se o exercício contribui para evitar o desenvolvimento de fraturas, tá? Primeiro outcome, o exercício tem o mesmo efeito do controle para evitar o número de fraturas, e aí controle tanto o paciente não fazer nada, quanto ele só fazer o tratamento que o médico manda. Qualquer tipo de exercício versus o controle para observar alterações na densidade mineral óssea, especificamente na
coluna. E aí pode ser tanto coluna vertebral, quanto coluna torácica, quanto coluna cervical, tá? A maioria dos estudos tem problemas sérios, tá? Só que tem um estudo aqui, desse tal de Boccalini, muito bem feito, que ele tem o maior peso de todas as comparações, né? 66%. E aí, lembrando a vocês que aí esse peso é pela qualidade metodológica e a quantidade de pessoas que eu estou avaliando. Aqui, como eu tenho vários estudos e estudos com muitas pessoas, o peso está saindo pela qualidade metodológica. Bom, para melhora de dor na coluna, como dor não, perdão. Aumento da densidade mineral óssea na coluna como um todo, qualquer tipo de exercício é mais eficaz que o grupo controle. Tá? Deixa eu observar se tem outras variáveis para qualquer tipo de exercício. Não. Ah, tem aqui, ó. Ó, agora é a mesma comparação, eficácia de qualquer tipo de exercício para aumentar a densidade mineral óssea na região trocantérica, especificamente. Tá? Aqui na região trocantérica, o maior peso é o estudo do Copperleinen, e também é o estudo que eu acho que tem a maior amostra dentre todos os estudos. E aí, nessa comparação, tem um estudo ou outro problemático, mas é em menor quantidade em relação à comparação anterior. O exercício foi efetivo para melhora da densidade mineral óssea trocantérica. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Ó, aqui, ó. Outro tipo de exercício que os autores estão comparando é levantamento de peso dinâmico. Tinha levantamento de peso estático também. Deixa eu ver se eu pulei. Ó, pulei. Levantamento de peso estático. Aqui, galera, é o seguinte. Nós precisaríamos abrir... pegar pelo menos um ensaio clínico de cada comparação para poder comparar os protocolos. Mas como eles estão querendo verificar o tipo de... querendo verificar a eficácia de exercício de um modo geral, eles estão pegando qualquer tipo de exercício. Então pode ser só exercício aeróbico, pode ser exercício resistido, tá? E ainda assim, o tipo de exercício resistido, você tem as diferenciações. Você tem o exercício resistido estático, que aí a galera provavelmente está fazendo na cadeia cinética fechada. E você tem exercício resistido dinâmico, que você também vai fazer um exercício resistido com uma carga, e aí essa carga pode ser alta ou pode ser baixa, mas configura exercício resistido, tá? Então, a primeira comparação que nós vimos para melhora da densidade mineral óssea lombar e trocantérica é qualquer tipo de exercício. Então, uma amálgama de estudos com vários tipos de exercício, com toda a sorte de tamanho de efeito, mas ainda assim o resultado foi favorável ao exercício para aumento de densidade mineral óssea e com um pool bem pequeno, tá? O pool pequeno é um bom sinal de controle metodológico e de qualidade, né, do estudo envolvido para me dar aquele resultado. Aqui, nesse caso, o pool está pequeno também, mas porque eu coloquei só um estudo e pelo agrupamento da média dos resultados do tamanho de efeito, é um estudo de boa qualidade, por isso que o pool fica bem fininho assim, quase tocando a linha do zero, mas não toca, tá? Nesse caso, esse tipo de exercício, levantamento estático de peso, trouxe um aumento de densidade mineral óssea pro quadril. Hip, em inglês, é quadril. Aí aqui nós temos o do Dynamic. Aí é levantamento dinâmico. Aí precisa ver o tipo de exercício. Porque tem uma hora que ele fala non-weight bearing exercise. E eu preciso saber, e aí eu queria ver o protocolo
para ver a diferença, por exemplo, desse dynamic para aquele non-weight bearing, que seria um exercício resistido também, mas às vezes o tipo de movimento que você faz, a quantidade de carga é diferente. Mas enfim, outro exercício resistido para verificar a densidade mineral óssea na coluna, você teve um bom resultado a favor do exercício comparado ao grupo controle. Ó, mesma comparação, só que para verificar aumento de densidade mineral óssea no punho, tá? Ainda aqui nós tivemos só um trabalho, seria interessante se tivesse mais trabalhos, mas aparentemente um trabalho metodologicamente bem feito a favor do exercício também. Exercício resistido, deixa eu dar uma olhada aqui, outras... Ó, de novo, exercício resistido. Teve um que eu separei, ó, esse non-weight bearing. Na tradução, ele tem ele tem o mesmo significado daquele dynamic weight bearing, tá? Esse aqui, pelo que eu vi na tradução e no que estava no texto, aquele dynamic no weight bearing é com uma carga baixa e esse é com uma carga alta. Só que, mais uma vez, para saber ao certo se é um exercício igual aquele que a gente faz na academia ou se é um exercício diferente, a gente tem que abrir o protocolo, porque lá no protocolo eles vão descrever o tipo de exercício e o movimento que se faz. Então, esse tipo de exercício resistido, aumento da densidade mineral óssea na coluna, aqui embaixo, ó, no colo do fêmur, aumento de densidade mineral óssea também. Mais adiante, aqui, ó. Combination. Esse combination, eu não utilizo só exercício resistido. Eu utilizo exercício resistido e exercício aeróbico também. E aqui eu vou fazer um apontamento que, se nós observarmos, diferente dos outros tipos de exercícios, os outros outcomes, eu tinha uma comparação em um momento único. Tá? Eu não sei ao certo se aqui é depois de um período de tempo ou se é imediatamente após a sessão. Aqui, ó, nesse combination, eles conseguiram agregar vários estudos avaliando a curto e a longo prazo o efeito do exercício físico sobre a densidade mineral óssea. Nos outros trabalhos era só exercício resistido, aqui eu estou falando de exercício resistido aeróbico. E aí, galera, eu tive uma melhora por parte de quem fez exercício, não só pós-intervenção, como também follow-up de 1 ano, tá? Aumento de densidade óssea na coluna após a intervenção e follow-up de 1 ano. Eu não sei se aqui os caras fizeram DEXA antes e depois. Mais uma vez, vamos olhar a metodologia de avaliação. Mas o dado que eles dão eu tenho um aumento de densidade mineral óssea imediatamente após a intervenção, após acabar a sessão ou após acabar o período de exercícios, e esse aumento de densidade mineral óssea permanece por mais 1 ano, tá? Aí aqueles são mais ousados ainda, ó. Teve estudo que fez follow-up de 5 anos. Né? Eles acompanharam os pacientes depois da alta por mais 5 anos. Aí depois de 5 anos, tanto o controle quanto o exercício teve a mesma eficácia. Mais 4 minutinhos. Estamos acabando já. Hoje a gente vai mais rápido. Bom, então aqui, ó, melhorar a densidade mineral óssea na coluna e no trochanter. Coluna foi imediatamente após o período de intervenção e no trochanter até 1 ano depois da intervenção. Tá? Ó, mais um dado. Então, coluna, trochanter e colo do fêmur. Eu tive aumento de densidade mineral óssea em relação ao grupo controle. Coluna após a intervenção e até 1 ano depois que a pessoa fez a intervenção, que ela está parada, trochanter e colo do fêmur imediatamente após o período de intervenção. Outra coisa, como é uma doença crônica,
a intervenção não vai ter a mesma duração de uma intervenção fisioterapêutica. A maioria dos estudos aqui aplicou um protocolo de 6 meses de exercício com o paciente e aí observou o efeito nesse período, tá? Então, só para a gente não fazer essa confusão de, assim, antes de começar a sessão de exercício eu faço o DEXA, depois eu já faço o DEXA e já observo aumento na densidade mineral óssea, não é isso. Quando eles falam de intervenção, eles estão falando do período que dura a intervenção. E nesse caso, os exercícios duravam meses. Tá? Então, após um período de tempo, de meses fazendo isso, eles observam esses efeitos. Bom, galera. Então, de um modo geral, aqui, ó, o último dado que eu quero apresentar para vocês. Exercício combinado, aeróbico e resistido, para melhora de aumento de densidade mineral óssea na coluna, após a intervenção e 1 ano depois do fim da intervenção, teve aumento de densidade mineral óssea, ela permaneceu. Após a intervenção, aumento de densidade mineral óssea no colo do fêmur e na região trocantérica. Provavelmente do trocânter maior, né? Mas região trocantérica do fêmur também. E aqui esses estudos observaram a incidência de fraturas, né? No caso, quem teve menos fratura e quem fez exercício apresentou menos fratura em relação ao grupo controle, tá? Então, mais uma vez, o ideal é comparar terapias distintas, né, para saber quem que eu escolho. Nesse caso que tem para hoje é comparação com o grupo controle, o exercício se demonstrou efetivo. Então eu tive vários desfechos avaliados. Eu tive alguns desfechos para punho e outros tipos de exercícios que a gente viu atrás, mas eu vi punho, coluna, diversas regiões do fêmur e incidência de fratura. Tá? Já dá para dar um dado legal para a gente. De todo mundo aqui eu separei o protocolo do Copperlining. Aqui, ó, protocolinho do Copperlining. E aí, o que o Copperlining fez? O Copperlining, e aqui eu já tiro uma dúvida também. O Copperlining, ele fez um protocolo onde os pacientes faziam exercício. Eles foram acompanhados por 3 anos. 6 meses iam até a clínica 1 hora por semana fazer exercício e depois em casa tinha uma recomendação própria de exercícios para serem feitos, tá? Então, na clínica eles faziam 1 hora de exercícios por semana por 6 meses e esse acompanhamento durou 3 anos com o fisioterapeuta. Faziam uma sessão de aquecimento de caminhada de 15 minutos, depois faziam exercícios focando salto e equilíbrio. Então eram exercícios resistidos nos outros 45 minutos, flexão de joelho, levantamento de membros inferiores, plant, dorsiflexão, dança, exercícios que estimulassem o impacto do calcâneo com o chão, subir e descer escada, subir e descer determinadas plataformas. Aí depois também, aqui era 1 hora por semana na clínica e depois 20 minutos por dia em casa. Tanto nos 6 meses que eles precisavam ir para a clínica 1 hora por semana, quanto nos dias que eles não estavam na clínica e nos meses que eles não iam para a clínica também, tá? Então eles fizeram esse protocolo por 3 anos. Em casa, o fisioterapeuta passou uma quantidade de exercício e esses exercícios eles eram acompanhados, tanto o tipo de exercício que era feito, quanto a carga do exercício. Aí aqui, galera, os autores eles não determinaram, diferente do que a gente viu ontem, que eu tinha uma determinação da quantidade de séries, quantidade de repetições, e semana passada também com doenças musculares inflamatórias, aqui eles não determinaram quantidade de série e quantidade de repetição. Então, nesse caso, eu preciso saber o tipo de exercício que é feito, e aí eu tenho uma liberdade maior de fazer esse exercício de acordo com a capacidade do meu paciente e obedecendo o princípio da sobrecarga. Nesses casos, quando eles não dão o protocolo, mas falam que tipo de exercício foi feito,
aí eu tenho uma liberdade maior de selecionar os exercícios. Eu só preciso saber que movimento eu preciso fazer, mas eu tenho uma liberdade maior de selecionar os exercícios e de dar a sobrecarga conforme a aptidão do meu paciente, tá? Este é o protocolo que eu aplicaria, porque ele estava enquadrado numa combinação envolvendo exercício aeróbico e resistido e num acompanhamento no follow-up maior. Nos outros eu não tinha esse destaque, então é por isso que eu selecionei esse protocolo, tá? E aí, atentem-se a um ponto. Eu tenho aqui exercícios essencialmente para membros inferiores. Exercícios de membros inferiores terão reflexo sobre membros inferiores e coluna, tá? Não sei quanto efeito eu terei sobre o punho, e nós vimos que o punho é uma das áreas mais acometidas pela osteoporose. Então, se tratando de paciente com osteoporose, eu faria isso. Nem todas as perguntas estão respondidas ainda, porque a gente vai ter seminário. E alguns temas que já foram abordados em aula podem voltar nos seminários, tá? Então, por isso que eu deixo em aberto. O que eu faria hoje com o paciente com osteoporose é isso aqui.